Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Top Speed e hoje, como prometido, trouxe para vocês vídeo sobre seguros. E aqui ao meu lado está o Geraldo, que é quem manja pra caramba dessa parte. Léo, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Isso. Ótimo estar aqui com vocês no canal, falando um pouquinho desse tema tão importante. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Ramos Elementares do Sindiceg Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, onde a gente procura fazer alguns trabalhos aí nesse ramo de seguros, que inclui o automóvel, perante as seguradoras e também a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu pedi para ele falar o cargo, porque esse texto gigantesco... Justamente, é muito grande, então é preferível deixar isso ao meu cargo. Aos especialistas. Mas enfim, pessoal, então eu bolei algumas perguntas, vocês mesmos me passaram algumas pelo Instagram, quando eu fiz os stories, e a primeira delas, Geraldo, é o seguinte... falam muito sobre seguro de mulher, né? Existe aquela brincadeirinha, não sou eu que estou falando, pessoal. Brincadeira de, a mulher dirige mal, o homem dirige melhor, não sei o quê. Só que no seguro parece que não é bem assim, né? Então, por que o seguro de mulher é mais barato? Será que é por isso? Tem algum outra razão? Ô Léo, realmente tem sempre essa discussão, né? Que a mulher dirige pior que o homem dirige melhor. Mas quando você vai determinar o preço de um seguro, você nada mais usa além do que dados estatísticos. Óbvio que tem algumas informações complementares muito importantes para a gente determinar, para uma seguradora determinar o preço de um seguro de automóvel, mas muitas dessas informações são dados estatísticos. E estatisticamente, realmente a mulher tem menos sinistros, menos acidentes, menos batidas do que o homem. Então, geralmente, não em 100% dos casos, mas na maioria deles, quando o condutor principal é uma mulher, o seguro vai ficar mais barato. Entendi. Então, no final, elas são mais cuidadosas, né? Estatisticamente, nós temos... as seguradoras têm informação de que realmente as mulheres provocam menos sinistro. Isso vai impactar no preço final quando ela for condutora principal. Entendi. Então, agora está explicado. Me tira uma dúvida que é bem curiosa, minha inclusive. O que define o preço do seguro? Eu digo no seguinte sentido, por exemplo, tem carro lá que custa seus 100 mil reais e o seguro é, sei lá, porque é 10 mil, só pra ficar mais fácil. Okay. Aí tem um carro que custa, não sei, 120 mil reais e o seguro é 15. Tipo, é muito mais caro e o preço do carro nem é tanto. Por que existe essa diferença que nem sempre está relacionado ao preço? Ô Léo, e é justamente aquilo que eu falei na primeira resposta do seguro de mulher. O preço de seguro de um carro são baseados em modelos estatísticos, em variações de região, enfim, N possibilidades. Eu diria que se tem milhares de possibilidades de se conceber o preço de um seguro. Então é por isso que você não tem uma taxa única. Às vezes realmente o consumidor entende que se eu tenho um carro de 50 mil e eu pago X de seguro, se eu comprar um carro de 100 mil eu vou pagar 2X. 2X, né? E na realidade a gente vê situações até que ele compra um carro bem mais caro e o seguro fica mais barato. É porque aquele modelo tem uma sinistralidade menor ou ele é mais novo, é um modelo mais novo. Mas enfim, são N possibilidades. Por isso que é importante realmente na contratação de seguro o consumidor colocar as informações reais do risco dele para que ele realmente pague um preço adequado para aquele risco que ele está trazendo para a seguradora. Você conseguiria me falar, sei lá, que seja 3, 5 pontos que são os que mais variam o preço, por exemplo? Se o cara mora numa região muito perigosa, o preço pode subir muito, ou a questão do gênero lá, se é mulher ou homem, que a gente até discutiu. Você sabe alguns pontos assim fáceis pra gente ter ideia de preço? Assim, a gente costuma dizer que todas as perguntas que as seguradoras fazem referente ao risco são muito importantes, mas se a gente tivesse que elencar aquelas que são que impactam mais no preço, você colocou muito bem, existe o CEP de pernoite do veículo, onde o carro dorme justamente. Então, nós temos situações que nos grandes centros, por exemplo, você tem diferença de preços por bairro. Né? Em cidades menores, em cidades médias e menores, o impacto é mais o CEP da cidade. Mas o CEP de pernoite ele tem um impacto importante no preço. A escolha do condutor principal, não a escolha, né? A determinação do condutor principal. Aquele carro é dirigido mais por qual pessoa? Isso impacta muito. Aí entra a questão do sexo que a gente falou, masculino,
feminino, a idade do condutor principal, idade, então se é mais jovem, se é uma pessoa mais velha, e se há possibilidades de condutores entre 18 e 25, 18 e 26 anos de dirigir o carro mesmo que esporadicamente. Eu consideraria que esses são os pontos fundamentais que impactam mais na precificação, considerando um modelo único de veículo, né? Obviamente que isso vai variar de modelo para modelo, né? E aí você tem algumas informações secundárias, você tem garagem na residência, você tem garagem no trabalho, se estuda, se não estuda, se estuda, se tem garagem na faculdade, quantos quilômetros o veículo vai rodar por ano, porque realmente são variáveis que ajudam a seguradora a entender o risco e determinar o preço do seguro de forma adequada. Se a gente imaginar a mesma situação de risco, o mesmo CEP, o mesmo condutor, uma mesma idade, se você considerar que a pessoa roda até 5.000 km por ano, por exemplo, ela tem que pagar menos do que uma pessoa que roda mais de 20.000 km por ano. Então, efetivamente, esses são pontos importantes na determinação do preço do seguro e que efetivamente tem que ser informado na hora da contratação o real, né? Para que realmente o cliente pague pelo risco dele. Entendi. Então, a seguradora, ela junta esses pontos e fala... Esse é o valor, né? Então sai um número, né? Justamente. Todo esse cálculo sai um número. Justamente. Do risco, que é o risco que o carro tem. Justamente. As seguradoras conseguem hoje medir, inclusive, no mesmo modelo de veículo, no mesmo segmento de veículo, modelos bem similares, você pode ter preços diferentes, porque um modelo, de repente, numa determinada situação de risco, ele tem mais sinistro, vai pagar mais caro. Numa outra situação de risco, ele tem menos sinistro, vai pagar mais barato. Então, todas essas informações é jogada num modelo estatístico, aí cada seguradora tem a sua estratégia de determinar o preço, e aí com a análise de todas essas informações, você chega no preço final de seguro. Então, e, obviamente, a gente tem aí custo de peça de cada modelo de veículo, quando é um sinistro em que vai ser trocado peças, você tem o custo de mão de obra de reparo da peça, quando o veículo não vai ser indenizado como perda total e vai ser reparado. Então, assim, e aí a gente começa a juntar outras variáveis que são tão importantes quanto e que vão impactar lá no final, quando gerar o preço para o cliente pagar. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que não existe nenhuma mágica de porque seguro, isso eu vejo muito. Tinha um carro tal que segurava tanto, eu troquei de carro e o seguro subiu, meu Deus. Será que é por conta da seguradora? Será que é isso? Não é. Simplesmente existe um cálculo estatístico ali do risco e é isso que define o preço do carro. Então, Léo, e é importante falar, você comentou um negócio interessante. E o consumidor ele reclama mais quando aumenta o preço, né? Mas tem situações que vai abaixar. Ele vai contratar um carro mais caro, mas é um carro que de uma certa forma a sinistralidade é baixa, o custo de peça é um custo com relação ao preço do carro, um custo mais adequado, o reparo, a mão de obra de reparo daquele carro é mais barato, e aí mesmo o carro sendo mais caro, ele vai pagar mais barato no seguro. Mas realmente o que você falou é muito importante. Não existe uma relação exata. Apesar de ser matemático, não existe uma relação exata. Ela varia bastante. Ela varia bastante porque o modelo estatístico é muito amplo e você tem aí milhares de combinações para poder chegar no preço final do seguro. Uma coisa engraçada, né, curiosa, é que eu tenho um Polo e um carro novo, né? Ele tem um ano e pouquinho no mercado, não tem nem 2. E aí, quando eu estava olhando para comprar ele, eu fiz umas cotações online e tal, né? Porque hoje em dia tem bastante disso. Sim. Fiz umas cotações online só para ter uma base. Aí, quando eu fazia, ele dava um preço razoável ali, que eu falava, beleza, em torno de R$2.000, né, e tal. Aí eu comprei o carro, sei lá, uns 6 meses depois, né? Virou o ano e tal. E com isso os caras já tiveram tempo de ter dados estatísticos melhores daquele carro, né? E aí o carro subiu o preço. Sei lá, o meu foi 2.500, um pouquinho mais, assim. Aí já tinha subido, eu falei, nossa, esse pessoal já comprou o carro, já tá dando PT aí pra aumentar o valor do seguro. Mas, Léo, e esse é um grande desafio das seguradoras. Quando saem os modelos novos, né, você tem históricos das respostas daqueles pontos que a gente falou, do CEP de risco, né, de pernoite, da idade do condutor, do sexo do condutor, da garagem, da quilometragem, enfim. Mas você não tem dados do carro.
Você tem de carros próximos, né? De carros próximos. Da geração anterior ali, que não é a mesma justamente. E aí as seguradoras começam a vender aquele veículo e começa a ter realmente bases de informação do veículo, né? E aí o preço realmente pode variar muito, ou para cima ou para baixo, nesse primeiro ano de, vamos dizer assim, de existência do carro, né? Que aí você começa a ter dados mais concretos para precificar. Foi o que aconteceu comigo, mas então no caso ele fica mais no chute, assim, né? Tipo, ó, talvez seja isso. Ela vai testando, né? Assim, um chute, pelo que eu entendo. É um chute calculado, né? A gente um chute calculado. Um chute muito bem calculado. Tipo, chutou no gol ali, não vai no meio, mas vai entrar no gol, né? Isso, justamente. É um chute muito bem calculado, porque como eu falei, você tem outros modelos, outras bases estatísticas para você determinar o preço, mas do veículo em si, do comportamento do veículo em si, então requer um pouco de tempo para que você tenha aí uma quantidade suficiente de dados para precificar de acordo com o modelo. Legal. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta dos telespectadores, hein? Do André Kamenetz, aí, que acompanha a gente há muito tempo. Que é: o quanto a classe de bônus influencia no seguro? O que eu quero dizer com essa pergunta? Por exemplo, classe de bônus 1 é tantos por cento, classe de bônus 2 é o dobro, sabe? Se tem alguma relação, não tem? Como que é, Geraldo? André, obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente e a classe de bônus faz parte de todas aquelas informações cruciais, importantes, né, que a gente citou nas respostas anteriores na composição do preço final de seguro. Mas não necessariamente ela indica que o seu seguro vai ficar mais barato de um ano para o outro, porque a gente, como eu já citei, existem milhares de combinações para se gerar um preço final do seguro e a classe de bônus é mais uma delas, mas é muito pertinente. E hoje não se dá mais para determinar o percentual de desconto de cada classe de bônus, né? Existia até pouco tempo, Léo, existia uma máxima de que a classe 1 de bônus traz 10% de desconto e a partir daí vai se somando 5% de desconto até um determinado limite. Hoje cada seguradora tem a sua estratégia no que tange a classe de bônus, né? Mas é uma informação muito importante porque quanto mais classe de bônus o cliente acumula, mais possibilidade ele tem ao longo do tempo de ter uma relação valor do veículo e preço do seguro mais adequada, né? Então um cliente com classe de bônus 7, classe de bônus 8, óbvio que ele vai pagar mais barato que um cliente com classe de bônus 0, classe de bônus 1. Né? Porque ele está mostrando que ele tem mais experiência em seguro do que esse outro cliente que efetivamente está começando uma experiência agora. Então, o que é importante com relação à classe de bônus? Acumular classe de bônus. E como se acumula classe de bônus? Você efetivamente cuidando do seu risco para que você tenha anos sucessivos de renovação sem nenhum sinistro, de forma que você realmente atinja um nível de classe de bônus que vai ser muito satisfatório quando o consumidor já tiver mais experiência nesse mercado, né? Agora, como um consumidor do produto seguro de automóvel. Agora uma pergunta, invariavelmente a cada renovação é uma classe de bônus que a gente ganha? Muito legal essa pergunta, todas as seguradoras é assim que funciona? Isso é uma regra geral, né? É uma regra do mercado que regulamenta o mercado de seguro de automóvel. Então, realmente essa regra ela está clara, ela é válida. A cada renovação sem sinistro, ele acumula uma classe de bônus. Mas ele teve um sinistro num determinado ano, precisou usar o seguro. E aí ele perde toda a classe de bônus? Não, ao invés dele acumular uma, ele perde uma. Né? Então é uma escadinha, né? É uma escadinha, justamente. Né? Você tá certinho ali, subiu um degrau, aconteceu algum imprevisto, desceu um degrau. Até porque o sinistro ele faz parte do negócio. Ele faz parte do negócio. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Senão não teria seguro. Né? E seria injusto a gente, num determinado momento, o cliente vem com 3, 4 renovações sem sinistro, acumulou lá a classe de bônus 4. Aí no momento que ele precisou usar o seguro, as seguradoras zerarem a classe de bônus dele. Não. Então se a cada ano sem sinistro ele acumula uma classe, quando ele tem um sinistro, a cada evento de sinistro, a gente reduz uma classe. Então pode acontecer, Léo, de um cliente ter 2 sinistros de uma mesma vigência. Então as seguradoras vão reduzir 2 classes de bônus, né? Então a cada ano sem evento, ele acumula uma. A cada sinistro ocorrido, as seguradoras tiram também uma classe. O pior é que eu achava que eu pensava errado, eu achava que
Se acumulava, beleza, cada ano, mas se acontecesse um sinistro, zerava. Não zerava. Não legal. seria justo. Não seria justo. Não seria um jogo justo, vamos por assim verdade. dizer, né? Bacana. Legal. Outra pergunta dos telespectadores aí, que é quais existem marcas e carros, quer dizer, na verdade existem, mas você saberia dizer quais marcas e carros têm menor seguro, quais não têm? Léo, esse também é um assunto que vem à tona em alguns momentos, né? Em alguns questionamentos. O pessoal tá bem, você fica curioso. Fica curioso. Que carro que eu compro? Que o seguro vai ser mais barato, né? Mas também não tem como determinar isso hoje pelas diversas combinações, como a gente já citou, na precificação do seguro, né? E até uma questão, às vezes, estratégica de uma seguradora para outra. Então, tem seguradoras que, estrategicamente, elas decidem atuar num determinado segmento de veículo. Tem outras seguradoras que optam por não atuar nesse segmento, mas ser mais competitiva em outro segmento, né? Então, o que eu recomendo aí ao seu público que tá nos assistindo nesse vídeo? Procure um corretor de seguros, né? Porque é o profissional aí mais adequado para fazer essa contratação dos diversos seguros que existem no mercado e, obviamente, de automóvel, porque ele tem acesso a várias seguradoras. E ele tendo acesso a várias seguradoras, ele vai conseguir achar aquela que, naquele momento, por uma situação estratégica e de acordo com o risco apresentado pelo segurado, um preço mais adequado para que ele possa proteger aí o seu tão amado automóvel. Né? Pois é. Agora, a gente que é da internet sabe que tem como fazer online, né? Tem alguns sites que fazem a comparação. Para ter uma ideia, eu acho que também é uma boa... Também é uma boa. Eu costumo dizer que as seguradoras ou até mesmo as ferramentas online ou por aplicativo hoje, elas contribuem muito nisso, né? Fácil, né? É muito fácil e assim, existe um dos trabalhos que a gente faz no Sindiceg é buscar levar esse mundo de seguros para a sociedade como um todo. E quando você tem ferramentas de seguro online que permitam um consumidor que nunca teve contato com seguro ter esse primeiro contato, mesmo que ele desconheça algumas nomenclaturas, a gente entende que além de ser um caminho sem volta, é um caminho muito interessante, né? Porque está trazendo esse mundo do seguro de forma mais fácil e mais palpável para o consumidor. Agora, o que a gente recomenda sempre como os seguros têm as suas nomenclaturas específicas, mais técnicas, que realmente o consumidor faça a sua consulta, faça as suas simulações, tenha uma ideia do que ele pode pagar de seguro, mas que não deixe de fazer uma consulta com o corretor de seguros, até para entender se aquilo que ele está fazendo, está contratando, é adequado para o que realmente ele precisa. De repente ele está colocando lá uma cobertura, um serviço, que pelo risco dele ele não precisa, ele vai pagar por uma coisa que ele não precisa. E está deixando de colocar outra cobertura, outro serviço que é essencial para ele, e aí no momento que ele precisar lá num sinistro ou numa assistência, ele não vai ter acesso. Então é importante sim as ferramentas, é um caminho sem volta para que o consumidor tenha esse acesso mais fácil a esse mundo do seguro, mas a gente entende que é importante no momento da efetivação da contratação que tenha uma consultoria de um profissional mais adequado. Mas assim, essa informação eu acho legal também falar pro pessoal que muitas vezes eles perguntam, mas esse carro tem quanto que é o seguro, isso, aquilo. É praticamente impossível eu que avalio o carro falar a resposta. Mas se você for online antes de você comprar o carro, né, porque muitas vezes o cara tá olhando, eu tô olhando o Corolla, eu tô olhando o Corolla, eu tô olhando um Cruze, tô olhando um Civic, mas eu quero um seguro melhor. Então você pode muito bem nas ferramentas ali e justamente ver qual que seria a melhor opção para você. Putz, não, o Corolla está mais barato, por exemplo, o Civic está mais barato. E você consegue, né, você navegando ali, você consegue já entender um pouco melhor na hora que você comprar o carro e você vai... É isso aí. Você precisa ir atrás de alguém que vai te auxiliar de fato. Né? Justamente. Não dá para desbravar sozinho. Não dá para desbravar meio sozinho. Que a gente não conhece. É isso aí. Talvez depois de vários anos, né, consumindo o produto, o consumidor ele tem ali um conhecimento mais abrangente que permita ele seguir sozinho. Mas a gente ainda entende que é muito importante ter um profissional para auxiliar nesse fechamento e entender se aquilo que ele está contratando é o adequado. Entendi. E nada melhor do que um corretor de seguros para auxiliá-lo nisso. Quem vai saber. Justamente. Outra pergunta também da galera aí, que é sobre carros PCD. Por que nem todas as seguradoras fazem seguro para carro PCD? E quando ocorre um sinistro,
eles pagam, são uma perda total, eles pagam o valor da tabela FIP, o valor da nota, como que é, geral? Caramba, hein, Léo? Esse público seu tá bem antenado, hein? Com o mercado. Legal. Mas vamos lá, o carro PCD, o fato de uma seguradora... Desculpa, até para quem não sabe, PCD, que é os carros específicos para portadores de deficiência. Isso, são carros adaptados, né? Se não falar PCD, às vezes a pessoa não sabe a sigla. Bem Pode lembrado, continuar. bem lembrado. Mas o fato de uma seguradora atuar com carros adaptados, né, para público PCD ou não, volta naquela situação de estratégia, né? Então tem seguradoras que querem atuar, tem seguradoras que não querem atuar. Mas existem sim seguradoras que atuam. E com relação à indenização, o que é importante entender é o seguinte: a indenização é sempre pela tabela FIP, sempre será, tá? Pela tabela FIP, que é a tabela que, óbvio, raríssimas exceções, mas é a tabela que monitora aí oficialmente, de forma mais adequada, os preços do mercado, justamente, né? No caso específico do PCD, existe uma situação que é muito importante cuidar. Existem os carros que vêm originais de fábrica, eles já vêm adaptados, eles vão sair 0 km da concessionária adaptado, e aí é importante pegar o valor dessa adaptação e incluir na tabela FIP. 105 da tabela FIP, 110 da tabela FIP e aquilo que cada seguradora permitir. E tem carros usados que serão adaptados para PCD, mas que geralmente não é possível, dependendo do ano do carro, você colocar o custo dessa adaptação no percentual da FIP. Então será 100% FIP. Quanto que a seguradora vai pagar o valor da nota? Que é aquela nota que saiu da concessionária, né, já com o valor incluso da adaptação. Quando que ela vai pagar o valor da nota? Existem seguradoras que pagam o valor da nota até 3 meses ou até 6 meses e até 1 ano da saída do veículo 0 km. Então essa é uma situação que se paga o valor efetivamente da nota, mesmo a FIP estando um valor menor. Por isso que é importante, quando o seu público, um consumidor, buscar a contratação de um seguro adaptado para uso PCD, que ele faça consulta com o corretor de seguro, que o corretor de seguros vai saber quais as seguradoras que vão atender essa demanda e vai fazer a contratação de forma adequada. Só é importante ficar atento. Aquela seguradora, o carro é 0 km, aquela seguradora me dá qual o prazo de indenização no valor da nota? 3 meses, 6 meses, 1 ano? E aí ele faz a contratação de acordo com o que ele precisa. Agora, no meio da pergunta, me surgiu uma curiosidade agora, que é com relação a... Aconteceu o sinistro, a perda total, e vai pagar o que foi acordado. 100% FIP ou 110, dependente. Sim. Qual que é o máximo possível que existe aí? Também varia de seguradora para seguradora, mas geralmente... E do ano do carro, né? Carros mais antigos dificilmente vai 100% FIP, justamente, né? Então, assim, cada seguradora tem a sua estratégia, mas no geral, o carro 0 km você consegue chegar a 110% da tabela FIP e passado 1 ano, 2 anos, você vai conseguir limitar a 105 e a partir daí 100% da tabela FIP. Mas aí vai variar muito de seguradora para seguradora. Não é uma regra específica. Já ficou claro que a variação de parâmetros de seguradora são enormes, são muito grandes, e isso até salutar, viu, Léo? Porque quem ganha com isso é o consumidor. Permite concorrência. Permite concorrência e permite com que o consumidor sempre vai ter acesso a um melhor produto de acordo com o risco dele, pagando o melhor preço para esse risco, justamente. Tá? Então isso é muito salutar você ter essa diferença de estratégia. Eu concordo. Se tivesse só uma, podia ser o preço. Se fosse estratégias únicas de precificação, de aceitação, de determinação de preço, aí não seria bacana para o consumidor. Entendi, é verdade, com certeza.